Muito bem. Lembrando que eu mudei um pouco o livro, tá? Não mudei o autor e não mudei. Não mudamos nem o autor encarnado nem o desencarnado. Mudamos apenas o livro que foi ali trabalhado com eles, tá bom? A gente está agora usando um livro que se chama Ajuda-te e o Céu te ajudará. Esse livrinho aqui, ó. Sempre no PDF que a gente posta da reflexão, eu estou colocando a capinha do livro junto, tá? Para as pessoas poderem saber de que livro que a gente está tirando as nossas reflexõezinhas aí semanais, tá certo? Então vamos lá. Rodolfo, o irmão Rodolfo chegou aí também na parada. Muito bem. Pessoal, o tema de reflexão de hoje se chama Séculos de Sombra. Olha que interessante essa reflexão. Prestemos bastante atenção, tanto a atenção do coração quanto a nossa atenção mental. Olha só. Controla a tua suscetibilidade. Não te melindres quando te questionem a sinceridade. Silencia a tua irritação perante a dúvida dos teus opositores em relação ao valor da tarefa que executas. Que a palavra ferina que alguém te dirija não te motive a agredir verbalmente este mesmo alguém. Não respondas mal por mal. É compreensível que muitos ainda não tenham inteira confiança em ti. Não penses que possas convencer este ou aquele de tua boa vontade, valendo-se de meia dúzia de palavras bem colocadas. Por uma ação positiva, praticada isoladamente, não esperes que as multidões te sigam e te aplaudam. Contra os teus atuais propósitos de luz, pesam séculos de sombra em teu mundo interior. Embora Jesus se tenha imolado na cruz por toda a humanidade, ainda há muita gente que não acredita em seu amor a todas as criaturas. Pessoal, qual que é o cerne, qual que é a, a ideia central dessa nossa reflexão? Não deixe de ser bom. Não deixe de buscar ser uma pessoa bondosa, caridosa, por conta das críticas alheias, dos julgamentos alheios. Não dá para agradar todo mundo. Não dá para você esperar sempre o melhor das pessoas. Infelizmente, tem gente que não vai te entregar o melhor delas, tá? Mas não é por isso que a gente tem que desanimar e deixar de buscar aquilo que de fato nos preenche, tá? Eu já ouvi algumas vezes na minha vida pessoas me dizendo assim: "Ah, você parece bobo. Você fica dando bom dia para pessoas que você nem conhece. Você é muito bonzinho. Você acha que todo mundo vai atender a sua simpatia?" Aí sabe o que eu tenho que responder? Que o bobo é o outro que não corresponde à minha vibração que eu estou tentando manter um tanto quanto equilibrada e entregando amor, carinho, respeito a todas as pessoas. Se o outro vai me dar bom dia ou se não vai, se ele não vai nem olhar na minha cara, o problema é dele. Eu não vou deixar de ter a minha essência atuando por conta de pessoas que não estão na mesma vibração que eu, tá? Então, lembrando que nós estamos nessa busca de evolução e talvez hoje a gente consiga se encontrar um pouquinho melhor justamente por conta da persistência nessa luta de tentar melhorar a cada dia mais, trazendo em nós uma bagagem de séculos de sombras, como é o título da nossa reflexão de hoje, né? Controlar a nossa irritação, silenciar a nossa irritação perante os nossos opositores. Gente, a palavra opositor, quando a gente trabalha ela de uma forma reflexiva, ela se torna muito subjetiva.
tá? Por quê? Porque o opositor, ele pode ser muito bem alguma pessoa que está muito próxima da gente. Ela pode ser uma pessoa que nos ama, por exemplo. Só que em determinados momentos, eles estão em oposição à nossa forma de pensar, de agir, de sentir. E pode ser que não seja sempre assim, em determinados momentos, tá? É como eu disse, não dá para ficar esperando sempre o melhor de todas as pessoas, inclusive daquelas que estão mais próximas de nós, tá? Assim como a gente também não consegue manter uma faixa vibratória satisfatória o tempo todo. Tem dia que a gente tá chato, tem dia que a gente tá insuportável. Tem dia que a gente acha que tá conseguindo lidar com as situações, segurar a onda, só que a gente sempre deixa escapar alguma coisinha que acaba magoando, ferindo, incomodando as pessoas. E às vezes, não é nem no falar. Às vezes, a própria vibração que você está emitindo, por conta dos seus pensamentos desajustados, que influenciam no seu campo áurico, né? Que a gente sabe que nós somos um complexo de corpos. Nós temos o corpo físico, o corpo astral, o corpo causal, o corpo mental, o perispírito, o duplo etéreo, enfim, é uma gama de superposições corpóreas até a gente chegar num ponto de superconsciência que a gente não vai mais precisar habitar corpos para poder se manifestar. Então tudo isso impacta os nossos pensamentos, eles devolvem para o universo de alguma maneira. E a maneira mais rápida com que a gente percebe isso é justamente no nosso campo áurico, na nossa aura, tá? Nessas energias que são emanadas, que criam um campo vibracional. E a gente bem sabe, já foi dito já algumas vezes, que a partir de 1 metro de distância das pessoas a gente já está trocando energias com o campo áurico das pessoas, tá? Então, não desanimemos, tá? E aí depois eu vou postar o texto, vocês leiam novamente com muito carinho, porque isso serve para todos nós, tá? Principalmente porque na maior parte das vezes a gente não vai estar em comunhão de pensamentos, de objetivos com a rota do GPS traçada como a gente está aqui agora. Muito pelo contrário. Um está indo para um canto do país, o outro está indo para outro, o outro está indo para outro, né? E às vezes cada um está num idioma diferente, tá? Um tá indo pro Japão, vai falar japonês. O outro tá indo pra Alemanha, vai falar alemão. Eu tô aqui no Brasil, tô tentando falar português com o alemão, que tá tentando falar japonês com o brasileiro. Enfim, tem hora que a gente não se conversa. Então, qual que é a linguagem universal? Do sentimento, tá? E como que a gente se manifesta com isso? Através dos exemplos, através das energias que são emanadas. E não deixemos que ninguém tire essa nossa vontade de expandir o nosso ser rumo a nosso Criador, ao que é belo, ao que é puro, ao amor, simpatia, alegria, tá? É essa a mensagem que eu gostaria de deixar dessa reflexão que eu achei muito bacana. E eu passo as palavras para o meu irmão Gilberto agora. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Essa reflexão, ela nos transmite também que tudo isso que o Leandro falou, nós devemos perseverar em nossas mudanças. Nós não devemos, nós não podemos, nós não poderíamos nos deixar afligir e nos deixar ficarmos acomodados nessas condições às quais nos deixam para baixo. Nós devemos perseverar, usando as palavras do Leandro, perseverar para que nós possamos driblar as nossas dificuldades, ir ao encontro dos ensinamentos e colocarmos em prática o tudo, o que nós
a gente tem aprendido, para que nós possamos transmutar essas energias de desavença, ou de discórdia, ou de mal-estar com uma outra pessoa, e nós possamos ter dentro de nós apenas coisas boas, coisas as quais nós estamos plantando, cultivando o amor, a serenidade, a simplicidade, a humildade dentro de nós, dentro da nossa existência, para que nós não fiquemos nas sombras e nós não desperdicemos o nosso tempo enquanto encarnados, ou até mesmo quando da nossa partida desse plano para a nossa casa espiritual. E nós não fiquemos muito tempo nos, nos vales do suicida, seja lá, ou nos umbrais, ou em outros lugares piores do que esse. E façamos dessas lições, desses aprendizados, dessas experiências de encarnações, alavancas para o nosso irmão Jesus, ao nosso Deus, utilizando os ensinamentos dele, para que nós não percamos mais tempo. Nós não sairemos do, do, da pior condição para a melhor condição de uma hora para outra. Nós não vamos virar água para o vinho de uma hora para outra. É por isso que nós estamos nessa experienciação. Mas aproveitemos todas as oportunidades, sorrindo, com alegria, com afetividade, com empatia, e vamos tocando no nosso barquinho, pois todos nós somos responsáveis por onde estamos e o que estamos vibrando. Toda essa vibração é o do que nós estamos, do que nós plantamos e o que nós estamos colhendo hoje. Vai de nós querermos sair dessa e vibrarmos coisas boas, coisas positivas e seguirmos a nossa vida. Certo, pessoal? Essa é um pouquinho do que eu tinha para dividir juntamente com vocês aí nessa noite, aí sobre a reflexão dessa noite, pessoal. Leandro? Alguém gostaria de falar um pouquinho, pessoal? O áudio? Alguém gostaria de falar um pouquinho com a gente sobre essa reflexão? Sobre as dificuldades que a gente encontra no meio do caminho, pessoas que desacreditam das nossas tentativas de acertos. É muito importante essa perseverança que o irmão Gilberto falou, pessoal. Não tem como ser diferente disso, tá? Porque nós somos colocados à prova o tempo todo, tá bom? E como que essas provas vêm para nós? Geralmente por conta de conexões que a gente possui, né? Então, fica para nós esse campo de treinamento militar que a gente precisa estar enfrentando, esse campo de batalha todos os dias da nossa vida, sempre com um sorriso no rosto, com humildade, com tudo aquilo que o nosso irmão comentou, tá bom? E no final a gente vai perceber que a gente só tem a ganhar tentando fazer o certo, tentando ser bom, tentando ser honesto, correto. E é isso. Se alguém quiser falar, por favor, abram o áudio, levantem aí a mãozinha Irmãozinho aí? e a gente vai batendo um papo aqui juntos, tá bom? Enquanto isso, vamos partindo para a segunda etapa dos nossos estudos. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu chegar aqui. Muito bem.
Pessoal, estamos lá falando um pouquinho sobre as leis naturais, certo? Na parte que fala sobre a lei de. Deixa eu pegar aqui. Sobre a lei de conservação e estamos na parte que fala dos meios de conservação. Então vamos dando continuidade na questão 709, tá? Se alguém não teve oportunidade, por gentileza, assista as aulinhas anteriores aí, a aula anterior principalmente, que vem aí, o que nós estamos dando continuidade vem de gancho do último raciocínio das questões anteriores. Então é importante que a gente esteja alinhado dentro desse contexto do tema, né, do subitem que a gente está falando, tá bom? Então vamos dando continuidade aqui nessa parte que fala da lei de conservação. 709. Terão cometido crime os que, em certas circunstâncias críticas, se viram na contingência de sacrificar os seus semelhantes para matar a fome. Se houve crime, não teve este, não teve este a atenuá-lo a necessidade de viver, que resulta do instinto de conservação, né? Então, para eu poder matar minha fome, eu posso tirar a vida de alguém? Basicamente é isso que está falando aqui. Olha a resposta. Já respondi, né? Espírito da equipe codificadora aí do Livro dos Espíritos. Quando disse que há mais merecimento em sofrer todas as provações da vida com coragem e abnegação. Em tal caso, há homicídio e crime de lesa natureza, falta que é duplamente punida. Então, sacrificar outro para sobreviver é homicídio. É considerado crime contra a natureza. Tá? Afinal de contas, estamos ceifando uma vida criada por Deus. O verdadeiro mérito está em suportar a fome com coragem e abnegação. Necessidade de viver não justifica a falta, tá? Olha, Oi, antes de você ir para o exemplo prático, posso fazer uma leitura de um textinho que tem aqui no meu livro? claro, por favor. Observação, né? Ele fala aqui: ninguém tem o direito de matar o seu semelhante, independente da desculpa que apresente para dar respaldo ao erro que cometeu. Somente Deus pode nos tirar a vida física, que foi Ele quem nos deu. Se a vida é amor, ao matarmos alguém, estamos violentando uma lei da natureza, no caso, a lei do amor. Assim, o criminoso pagará duplamente por sua falta: primeiro, pelo homicídio, segundo, por violar uma lei natural. Só para complementar Uhum, e dar um pouquinho mais de respaldo no contexto da nossa questãozinha aí. legal, ótimo. Alguns exemplos práticos, né? Situações extremas, fome, naufrágio, isolamento, não justificam tirar a vida de outro. Virtude, enfrentar a prova com resignação. Lições, valor da vida alheia acima do instinto de conservação, né? Então a vida acima de tudo, né? Quem somos nós para tirar a vida de alguém, até mesmo perante situações extremas? Há algo bem curioso aqui que fica de adendo para nós. Existem filmes, livros baseados em fatos reais, por exemplo, de pessoas que foram vítimas de um acidente aéreo, por exemplo, no meio do Polo Norte, tá? De uma região abaixo de 0 grau, e fica todo mundo lá e sem comunicação. Assim, basicamente um milagre tem que acontecer para que elas possam ser salvas. E ali todo mundo luta, todo mundo tenta se manter vivo, tenta se manter o máximo aquecido possível. Só que em determinado momento alguém acaba adoecendo,
pela falta de vitaminas, pela falta da proteína, da alimentação, etc., e vem a desencarnar. E aí as outras pessoas que já estão dias sem se alimentar, elas estão enlouquecendo. Elas estão em situação extrema ali de fome. E aí alguém tem a ideia de, né, ou melhor, alguns sobreviventes entram num consenso que eles vão tentar se alimentar daquele irmão ou irmã que desencarnou porque não conseguiu suportar essa provação, né? E aí? Aí fica um pouquinho diferente aqui o nosso contexto, porque eles estão se alimentando de um outro ser humano, só que esse ser humano ele já tinha desencarnado. Não foi ceifada a vida dele por ninguém. Então, numa situação dessa, é um pouquinho diferente a história. E isso é baseado em fatos reais, tá, pessoal? Existem casos que aconteceram de pessoas que ficaram em situação extrema, aguardando um resgate ou algo nesse sentido, e sempre tem um ou outro que acaba desencarnando. E as pessoas acabam se alimentando, de certa forma, dessas pessoas para poder se manterem vivas, né? Ter ali uma proteína, alguma coisa, uma gordura para poder ficar vivos, tá? É meio chocante, é meio forte, pesado, mas é uma realidade, tá bom? Em expedições em grutas, em cavernas também já aconteceram casos semelhantes, tá? Em naufrágios, no mar, em, em meio à floresta, enfim, muita coisa nesse sentido acontece vez ou outra, tá bom? Mas é só para a gente tentar entender um contexto para dar outros cenários para vocês, tá bom? Então, tirar a vida para se alimentar, para poder tentar ficar vivo, não. Agora, se caso alguém já tenha perdido a vida e tenha ali uma fonte de alimento, né? Aí foge um pouco do nosso script aqui do livro, tá bom? Irmão Gilberto, gostaria de complementar? Tá bem explicadinho aí. Então, a essência da questão, né? Mesmo em circunstâncias críticas, o respeito à vida é absoluto. O mérito espiritual está em suportar a prova com coragem, sem recorrer ao sacrifício do semelhante. 710. Bora lá. Nos mundos de mais apurada organização, têm os seres vivos necessidade de alimentar-se? Sim, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Tais alimentos não seria bastante substancioso para os vossos estômagos grosseiros, assim como os deles não poderiam digerir os vossos alimentos. É, vamos dizer assim, eles estão acostumados a tomar uma sopinha bem suave, bem rala, onde nós ainda, a maior parte da população, grande maioria da população, ainda necessita da carne, necessita do frango, necessita do peixe. Porém, alguns tomam a sua sopinha, seus legumes e assim por diante. A nossa alimentação, para eles, são muito pesadas. O corpo deles ainda não está mais em condições de digerir, de fazer essa digestão desses alimentos, porque são coisas muito grosseiras, muito pesadas para eles. E eles, e nós, para comermos, nos alimentarmos da refeição deles, nós teríamos que comer muito, 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 muito para tentar fazer alguma coisa, porque ainda necessitamos de algumas vitaminas, de algumas coisas que o nosso corpo físico necessita. E lá nem tanto, porque lá a importância maior é dada à alma, ao espírito. As energias são voltadas mais ao espírito e não tanto quanto aqui a nós, quanto encarnados, devido à matéria, certo?
Todos os seres vivos necessitam de alimento. Em mundos evoluídos, os alimentos são mais sutis e adequados à natureza do, do pessoal que vive nesses mundos. Os alimentos desses mundos não serviriam para os humanos da Terra e vice-versa, ou seja, os nossos também não serviriam para eles. Na Terra, alimentos materiais e densos, grãos, carnes, vegetais, mundos superiores, alimentos leves, sutis, compatíveis com os organismos mais refinados. Cada mundo tem nutrição ajustada ao nível de evolução dos seus habitantes, né? A gente fala que, né, todos os orbes, né, do nosso sistema solar ou da, do mundo, da imensidão, tem vida. Porém, cada planeta, cada estrela tem a sua vida. E nessa vida, nessa natureza, tem a sua a necessidade, tem o seu corpo espiritual, tem o corpo daquele planeta, daquela estrela, ela é formada de acordo com o que existe naquelas condições. E a alimentação vai ser das mesmas condições de que eles, daquelas pessoas que vivem lá. Quanto para nós, as coisas aqui são mais materiais, há necessidade desse material, e nós, enquanto encarnados, aqui necessitamos dessas condições. Essência da questão. A necessidade de alimentar-se é universal, mas a qualidade e a natureza dos alimentos variam conforme o grau de evolução dos mundos e dos seres que os habitam. Leandro, queria falar alguma coisinha? Ah, Completar? pessoal, por que que a gente fala que nos mundos superiores os alimentos são mais leves, mais sutis, compatíveis com os organismos mais refinados, tá? O que que acontece? Quanto mais o espírito vai se purificando, ele vai evoluindo, ele vai adquirindo características mais nobres e adentrando a mundos também nesse patamar evolutivo superior, a gente vai, né, uh, perdendo essa nossa necessidade mais grosseira de funcionamento do nosso corpo, tá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, tá? Tanto o intestino grosso quanto o intestino delgado, eles vão se perdendo nesse processo, tá? O estômago ele vai diminuindo, a bexiga vai diminuindo, por isso também vai diminuindo a necessidade de ir ao banheiro, tá? As necessidades fisiológicas vão diminuindo conforme a gente vai evoluindo. Sabe quais são os últimos, até chegar a determinado momento, que a gente não vai mais precisar se alimentar nesse formato que a gente conhece, ok? E nem fazer necessidades fisiológicas e também não vai precisar mais dormir, tá? Por quê? Porque o corpo ele se auto-recarrega em movimento, sabe? Tipo uma bateria de carro que você está andando enquanto o carro está consumindo energia, ao mesmo tempo ele está se retroalimentando, né? Lógico que vai perdendo um pouquinho nesse processo, mas existe uma retroalimentação, ok? E sabe quais são os últimos órgãos que se mantêm nesses corpos mais sutis? São justamente os aparelhos sensoriais do nosso ser, tá? Visão, tato, olfato, audição, tá? Em- é, Por quê? Porque o espírito ele precisa do quê? Das sensações. Então, esses aparelhos sensoriais, eles ainda vão permanecer por muito tempo até não haver mais essa necessidade de a gente passar
a entender e a sentir tudo com um olhar espiritual, tá? É, depois a gente é um assunto para uma outra hora, tá? Mas essa percepção do sensorial, ele não fica limitado a, aos órgãos como a gente conhece. Por exemplo, quando a gente fala em enxergar pelo espírito, tá? A gente não vai enxergar pelo olho do perispírito, tá? Ele ainda tá lá. Só que a gente não vai enxergar pelo olho do perispírito. É como se você visse sem ter essa necessidade. Não dá para explicar, tá? Uma hora a gente vai ter que sentir e entender isso por nós mesmos. Mas falando dessa questão dos órgãos, tem um livro muito interessante. Depois eu vou tentar pesquisar na IA para tentar o nome para vocês. Mas é também do Carlos Bacelli, tá? Que eu sou suspeito para falar porque eu adoro as obras dele. Me ajudaram a ter uma expansão de consciência gigantesca do que é o mundo espiritual, junto com o Dr. Inácio Ferreira, tá? Que é o espírito. Em uma dessas obras, eles fazem uma autópsia em um perispírito, tá? Lembrando que o perispírito ele ainda é um corpo, tá bom? Então nós, ah, quando não vamos fazer um adensamento perispiritual e energético para adentrar um novo corpo físico, se por algum motivo a gente tem que deixar o nosso perispírito, ele vai ser uma carcaça semelhante a essa que a gente possui aqui no mundo físico material denso, tá? E justamente em uma dessas obras o Dr. Inácio participa de uma autópsia que é feita e ele começa a narrar com uma riqueza de detalhes muito grande justamente essa questão de como é um aparelho perispiritual num plano mais sutil. Então ele narra, por exemplo, isso que eu comentei do intestino ser menor, né? Da bexiga, entre outros órgãos, pulmão também, né? Então tem tudo isso daí, é muito interessante, muito curioso. Depois eu vou tentar localizar para vocês e eu compartilho o nome da obra, caso alguém tenha curiosidade de estar lendo, tá bom? Eu aconselho todas, basicamente, do Dr. Inácio com o Bacelli, porque são obras muito boas. Alguém levantou a mãozinha, gostaria de falar? David, o David mandou uma mensagem, mas se você quiser abrir o áudio e explicar melhor, o David, fica à vontade. Olá, boa noite a todos. Um Boa noite, meu prazer irmão. estar com vocês aí. Estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Ah, maravilha. Eu acabei de fazer mudança, então não vou abrir vídeo, que eu estou num lugar ainda com bastante caixa e organizando a nossa vida, mas graças a Deus tudo bem. É, eu coloquei no chat aí um trecho, né, que aí eu pesquisei, que eu lembro do livro Missionários da Luz, tem um trecho que é abordado sobre essa questão da alimentação, né? E quando é abordado na questão 709 sobre a lei do amor, me traz uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Que eu tive que eu tive ao longo desses anos, né? Quando a gente começa a refletir sobre o que Jesus falou, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, eu, ao longo do tempo, comecei a pensar quem que é o meu próximo nessa jornada, né? Dentro dessa visão, né? Que Jesus aborda, né? Já que tudo que ele fala tem um sentido muito mais amplo e muito mais profundo, né? E ao longo da minha jornada, eu compreendo que o meu próximo é tudo que existe. Então, não é só um ser humano um, semelhante fisicamente como eu, mas é tudo que existe nesse planeta, já que eu estou num corpo, né? Estamos todos nós num corpo, mas tudo que está no universo, quando a gente começa a compreender que nós somos todos um, né? E um está em tudo. E aí nessa jornada, a partir desse tipo de reflexão, eu comecei a fazer algumas mudanças na minha vida, né?
de perspectivas de ações, né? Ou seja, quando a gente tem alguns entendimentos, a gente começa a ir para algumas escolhas diferentes da vida. E eu trouxe esse trecho do livro Missionários da Luz, justamente falando, e recomendo que depois quem não leu possa ler, sobre essa questão da alimentação, né? Ou seja, o impacto da alimentação e o que nós causamos aos nossos irmãos animais pelo consumo da carne, né? E sobre a exploração animal que acontece nesse planeta, o impacto disso na psicosfera e no nosso próprio corpo físico, né? Uhum. Então, são algumas reflexões que eu trago. Evidentemente, todos nós temos o nosso tempo de aprendizado, de evolução, mas como o grupo é um grupo de aprendizado, eu trago isso para justamente cada um pensar nessa jornada e nesse processo de despertar, tá bom? Gratidão. Amém. Irmão, depois você consegue pegar esse trecho do livro e compartilhar no grupo pra gente? Eu vou pesquisar, depois eu compartilho aqui no WhatsApp, aqui no nosso Legal. grupo. Ótimo. Maravilha. Show de bola. Obrigado pela participação e um dia a gente vai chegar num ponto aqui no planeta Terra que a gente sabe que ele está evoluindo assim como nós, né? Ele tem também a sua alma, a sua energia e ele também está participando de um processo evolutivo. Então, quando a gente fala que a gente está adentrando num mundo de regeneração, a gente vai chegar num ponto que nós entenderemos que os animais eles estão conosco aqui num sistema de parceria e não num sistema de subjugação. Olha como que é maravilhoso, por exemplo, você pegar um ovo, né, ali da galinha, ou você conseguir pegar um leite de uma vaquinha, você transformar, né, manufaturar ele ali, fazer um queijo, fazer um requeijão, uma manteiga, aquele ovo, enfim, a terra, né, que nos entrega tanta coisa maravilhosa também. Então, a gente já trabalha em parte num sistema de parceria. Só que ainda numa parte esmagadora, a gente ainda está num sistema de subjugação do reino animal, tá? Em determinado momento, esses polos irão se inverter e a balança vai pesar um pouquinho mais para a questão da parceria, tá? A gente sabe que tem o pessoal que é vegetariano, tem o pessoal que é vegano, que também não aceitaria nenhum sistema de parceria nesse sentido, porque esses irmãos entendem que mesmo num sistema que você não está sacrificando, mas você está meio que escravizando os animais para eles poderem produzir o que a gente quer. Então tem tudo isso daí, mas tem uma parte humanizada, né? Aquele, aquele pessoal que mora na fazenda, que vai lá, que tem as suas criações, deixa solta, andar para todo lado nas fazendas, nas chácaras, enfim, e, e tem ali um ovinho, né? Enfim, cada um tem a sua percepção, como você bem comentou, cada um está no seu entendimento, tá? Mas eu acho que pelo menos essa questão do sistema de parceria vai ficar um pouquinho mais evidente nos próximos anos, nas próximas décadas, no nosso plano de existência aqui da Terra, tá bom? Mas muito é, engrandecedora essa participação vossa aí, meu irmão. Muito obrigado. Alguém mais gostaria de comentar, pessoal? Gilbertinho, quer fazer um fechamento dessa questão ou tá tranquilo? Então vamos partir para a próxima aqui, pessoal. Novo subitem, tá? Gozo dos bens terrenos. Questão 711. O uso dos bens da terra é um direito de todos os homens? Esse direito é consequente da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar ao homem o meio de cumpri-lo, tá? Todos os seres humanos têm direito aos recursos necessários à vida. Deus criou a terra para atender às necessidades de todos, e não apenas de alguns. O direito ao uso dos bens da terra decorre da própria lei de conservação. Se viver é um dever, os meios para sustentar a vida também devem estar disponíveis. Os bens da terra destinam-se ao benefício de
toda a humanidade. Exemplos práticos. Todos têm direito de acesso ao alimento, à água e aos meios de subsistência. A natureza oferece recursos para atender essas necessidades humanas. A concentração excessiva de recursos por poucos contraria o princípio de uso comum dos bens da terra. Né? Então, o uso dos bens da terra é um direito de todos, porque Deus deu ao homem os meios necessários para cumprir o dever de viver. Então, todos nós sabemos que vivemos em um planeta riquíssimo de recursos, tá? Naturais. Infelizmente, muito disso vai se perdendo no processo, porque o homem desmata demais, ele não cuida, ele degrada, ele judia da mãe terra, né? E ela entrega o resultado dessa invigilância nossa através de catástrofes naturais, através de questões meteorológicas desajustadas. Muita gente aí falando que nós teremos um El Niño muito agravante, que vai dar um impacto térmico, geológico no planeta. Então, assim, muita gente se debruça em cima disso para tentar manter, ou melhor, mitigar os impactos do homem perante a natureza, mas é uma luta muito acirrada entre aqueles que querem proteger e aqueles que querem simplesmente ter ganhos, vantagens, proveito em cima da natureza, tá? Como eu disse, chegaremos num ponto que a gente vai conseguir administrar um pouquinho melhor tudo isso, tá? Temos órgãos, temos entidades que têm ali uma seriedade muito grande no sentido de tentar ajudar na resolução desses impactos ambientais. Mas como eu disse, nós temos uma grande luta pela frente, né? O irmão David sabe bem disso, né, irmão? Que trabalha um pouco nessa área aí, da dificuldade que é de tentar criar um equilíbrio entre os biomas, entre os ecossistemas que a gente possui, por conta do homem, né? Então, tudo é tão perfeito na natureza, né? Eu achei fenomenal há umas semanas atrás, quando o irmão André trouxe o exemplo da árvore, né? Frutífera, né? Que de uma semente que é plantada, a gente consegue uma árvore que vai gerar vários e vários e vários frutos durante toda a sua vida. E tudo isso começou a partir de uma semente. Olha o poder gigantesco que a natureza tem de reprodução, de atender aquilo que o homem precisa, tá? E por que mesmo tendo tudo isso a gente não consegue utilizar de uma maneira saudável, coerente, cristã, tudo isso que a gente tem em nossas mãos, tá? É uma reflexão, tá bom? Quando a gente for abrir a torneira para lavar uma mão, escovar um dente, lavar uma louça, tacar uma água na calçada, né? A gente tem que lembrar um pouquinho de tudo isso, tá? Que a natureza está gritando por socorro para que a gente cuide um pouquinho melhor dela, certo? Pessoal, não faço parte do Greenpeace, não faço parte de nenhuma ONG, tá? É simplesmente consciência do que é importante, do que nos mantém vivos aqui, né? Simplesmente isso, tá bom? Irmão Gilberto? E lembrar que tudo que nós temos, tudo que nos é fornecido, nós tenhamos consciência, né? Como você falou, para nossa divisão. Todos nós temos direito a utilizar disso que nos é fornecido, disso que nos é dado, né, Nelson? Uhum. Então, essa mesma árvore que nasceu de uma semente, esses frutos, todos nós temos direito. Você, cada um de nós que estamos nessa sala tem direito. Então, vamos saber utilizar, porque disso, eu até comentei isso, acho que foi na aula passada, que adianta eu guardar tanto isso e eu não utilizar tudo isso.
eu não poder utilizar. Eu só tenho que ter o suficiente para eu matar a minha fome, no caso do alimento, né? Uhum. Então eu só preciso daquilo que é o suficiente para eu matar a minha fome. E o restante, vamos doar, vamos dividir. Nós não levaremos essa fortuna, todos esses bens terrenos. O que nós levaremos, a gente já sabe. É o que nós fizemos e o que de bom e de ruim. E tudo aquilo que nós temos dentro da gente. É só isso que a gente vai levar. Então a gente tem que saber aproveitar, sim, os bens terrenos. Temos que gozar, sim, deles, utilizando e aproveitando a- as suas essências e utilizando somente o necessário. Vamos fazer mais uma? Vamos. 712. É, com que fim pôs Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Para instigar o homem ao cumprimento das suas missões e para expressá-lo por meio de tentação, experimentá-lo por meio de tentação. Qual o objetivo dessa tentação? Desenvolver a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Se o homem só fosse instigado a usar dos bens terrenos para a utilidade que tem, sua indiferença haverá, talvez, comprometido a harmonia do universo. Deus imprimiu a esse ou Deus imprimiu a esse uso o atrativo do prazer, porque assim é o homem impelindo ao cumprimento dos desígnios providenciais. Além disso, porém, dando àquele o uso esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem por meio da tentação, que o arrasta para o abuso, de o que deve a razão defendê-lo. Então, pessoal, muitas das coisas que tem na natureza, vamos dizer aí o ouro também, a gente quer aproveitar, mas a gente também vai utilizar ele num sentido, como fala a questão, para saber se o homem tem aquela intenção de ter de ganância. Então ele vai trabalhar o ser humano para não ter ganância, porque ali é somente um bem material que vai ficar aonde ele está, na natureza, e não será utilizado. Então, ou seja, ele foi dado a oportunidade de experimentá-lo, porém, ele vai ter que prestar conta, ele vai ter que saber utilizar aquilo ali, para aquilo ali não derrube a sua experiência que ele está tendo, do orgulho, da vaidade, do poder de que aquilo ali o traz. Então, tem tudo isso. E aqui na explicação da didática, Deus associou prazer e satisfação ao uso dos bens materiais para estimular a vida e o progresso humano. No entanto, esse prazer também funciona como uma prova normal. Cabe à razão controlar os impulsos e evitar os excessos. Ou seja, vamos vamos controlar, não tem necessidade de eu ter tantos ouros, não tem necessidade de eu ter tantos alimentos, não há necessidade de eu ter tantos isso, tanto aquilo. Apenas evitemos, vamos ter o que é necessário para a gente se locomover, o necessário para a gente comer e o necessário para todos nós. E aí a gente não precisa ficar passando por essas provas difíceis aí, que é a necessidade de deixar de lado aí, né? E ficar provando em umas coisas difíceis de da ganância, da prepotência, do poder que isso daí às vezes nos traz. O problema não está nos bens materiais, mas no abuso deles. Os bens são necessários. O desafio é usá-los com equilíbrio. Bem, exemplo prático, bem enxuto. Alimentar-se é necessário. A gula é excesso.
Ganhar dinheiro é legítimo, a avareza é desequilíbrio. O lazer é saudável, o vício e os exageros prejudicam. O prazer é natural, o abuso gera sofrimento. Então, às vezes, um breve carteado, que ali a gente está brincando, tal, tudo, se entrar no vício e no exagero, pode acabar levando algumas coisas que nós temos, certo? Então, ganhar dinheiro, trabalhar, todos nós precisamos trabalhar para a gente nos sustentar. Mas não precisa ter tanta ganância de dinheiro. Isso daí nos traz o desequilíbrio, que é a avareza, né? Essência da questão. Deus tornou agradáveis os bens materiais para incentivar a vida, mas cabe à razão evitar que o prazer se transforme em abuso. Entende? Perfeito, irmão. Nada a acrescentar dessa questão. Alguém gostaria de comentar um pouquinho? Muito bom o exemplo do ouro que você começou citando, né? E, e nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com o material, né? Essa busca de prazer, de satisfação, de conforto, tá? Ele vai um pouco o oposto da simplicidade, da, das necessidades reais de evolução, tá? Às vezes a gente acaba se endividando por conta de ter de repente algo um pouco melhor, que nos traga um pouco mais de conforto, etc. A gente acaba tendo problemas financeiros, então sempre tem que ser muito bem cuidado tudo isso, tá? Como está dizendo aqui, né? São atrativos, né? Que estão ali disponíveis para gente. O homem vai cada vez mais aperfeiçoando esses atrativos, tá? Com os recursos naturais que a gente possui aqui no planeta Terra, né? A tecnologia, tá? E o aprimoramento de técnicas de construção, tanto na construção civil quanto móveis, utensílios, etc. Itens que facilitam a nossa vida, né? Ah, só que a tecnologia e tudo aquilo que de certa forma faz com que a gente ganhe tempo era justamente para nos liberar mais tempo para as coisas do espírito. E a gente acaba utilizando esse tempo que a gente ganha com a rapidez das coisas, consumindo cada vez mais é, informações que não vão agregar nada, entrando em situações que não vão complementar ou adicionar nada de positivo para a gente, tá? O Chico Xavier falou isso em alguma oportunidade quando perguntaram para ele sobre os avanços tecnológicos, né? Isso lá em 1950, 1960. E ele falou assim: eu fico muito contente com todo esse avanço que está ocorrendo, porque isso vai fazer com que as pessoas tenham mais tempo de buscar a Jesus. Né? E será que essa promessa tem se cumprido? Será que a gente está cumprindo com esse desejo do nosso querido Chico? Fica para nós essa reflexão. Quanto de tempo a gente está dedicando ao que é divino, ao que nos preenche espiritualmente falando, a essa necessidade de alimentação espiritual? Quanto de tempo que a gente está se dedicando, né? Estarmos aqui hoje é uma vitória, né? Estarmos dedicando esse tempinho, porque a gente sabe quantos atrativos estão fora da tela que nos prende nesse exato momento, né? A gente sabe quantos atrativos nós temos, mas estamos aqui, então de certa forma somos vencedores nesse processo, tá? Mas e quando a gente fecha aqui essa nossa live e continuamos a nossa vida? O quanto de tempo fora esse momento nosso aqui a gente está dedicando, tá?
pensando aí em 24 horas diárias, né, quanto que a gente está fazendo de fato para nos alimentar espiritualmente falando de uma maneira mais positiva, mais eficiente para as nossas vidas, tá bom? E aí a gente encerra aqui, pessoal, esse nosso encontro de hoje. Deixa eu finalizar aqui a apresentação. Foi muito bacana, né? Graças ao bom Deus, como sempre, tem sido aí trazido para nós pensamentos, intuições, os materiais de apoio que a gente vem montando, tá? As nossas reflexões do livro. Então, assim, tudo sempre muito bem orquestrado, bem encaixado pela espiritualidade, conforme as nossas necessidades, né? Alguém gostaria de comentar alguma coisa nesse finzinho de aula, pessoal? Da minha parte, só gratidão. Tenho muita gratidão a vocês, a espiritualidade que participam, né? Porque sem vocês esse trabalho não acontece, tá? Então, como é bom a gente poder oxigenar um pouquinho as nossas ideias, o nosso espírito com assuntos espirituais, espiritualistas, né? Porque no dia a dia a gente se conecta com muitas pessoas que não estão muito preocupadas com tudo isso que a gente conversa aqui. E a gente gostaria que fosse assim, mas cada um no seu tempo de vida, de evolução, de entendimento das coisas, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Vamos para frente, né? Irmão Gilberto? Pessoal, as minhas palavras são de agradecimento a cada um de vocês que estão aqui juntamente conosco. Agradecer a espiritualidade por mais essa oportunidade de estarmos reunidos nesse propósito de estudo e de aprendizado. Agradecer aos bons espíritos que se vieram sempre estar soprando nos nossos ouvidos as melhores colocações para trazer para vocês. As classes da espiritualidade dos alunos que estão aqui juntamente conosco, estudando e aprendendo conosco e avaliando também outras salas, avaliando as nossas estruturas, as nossas boas intenções de estar aqui difundindo e vocês aprendendo. Ah, vocês aprendendo, nós difundindo, não. Todos nós estamos aprendendo, pessoal, desculpa. Aprendendo um pouquinho e, e nós agradecemos ao Papai do Céu por tudo isso que nós temos recebido. O dom da vida, o dom do trabalho, o dom do alimento que nós temos na nossa mesa e o dom da nossa família maravilhosa que está no nosso lar. O nosso muito obrigado a todos vocês, pessoal. Obrigado, pessoal. Uma ótima noite. Fiquemos todos em paz. Que a gente possa ter uma noite de descanso abençoada. Feriadinho amanhã, né? Que a gente possa descansar, estar junto daqueles que nós amamos, tá bom? Sempre fazendo o nosso melhor, independentemente do que falem, do que pensem, como a nossa reflexão inicial aqui de hoje, tá bom? Uma ótima noite para todo mundo e muito provavelmente semana que vem a gente vai pular por conta aí das festividades aqui da nossa cidade, tá bom? Mas aí a gente retorna na próxima semana, se Deus assim permitir, a gente vai se falando aí durante os próximos dias, tá bom? Fiquemos todos em paz, pessoal, e até a próxima. Obrigado. Vamos por encerrados os nossos estudos, pessoal. Fiquem todos com Deus.